Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Teorias da Administração. Sou a professora Nicole Cerci e o foco da nossa aula, nós vamos trabalhar hoje com as teorias contemporâneas da atualidade. Vamos trazer aspectos aí, pressupostos da teoria clássica, científica, trazendo a questão do sistema. Lembra a organização como um sistema aberto que influencia e é influenciado pelos stakeholders, pelo ambiente? Vamos trazer todos esses pressupostos e trabalharmos nesse primeiro momento com duas teorias. Vamos trabalhar com a teoria contingencial e a teoria do toyotismo, ok? Vamos contextualizar a nossa aula? Nesse momento, nessa aula, nós vamos conhecer as abordagens contemporâneas para compreender as tendências da administração. Inicialmente, como eu trouxe, vamos trabalhar com a teoria contingencial, que ela vai defender a premissa de que, se tratando de conhecimento administrativo, tudo depende. Pois para ter flexibilidade e agilidade, a organização ela tem que combinar as propostas anteriores e aplicá-las conforme a situação enfrentada aí do seu ambiente. E também vamos conhecer a abordagem contemporânea, toyotismo, que ela vem aí do quê? Ela vem a partir de uma análise do Ford, ela analisou a questão da linha de produção móvel e vem aí trazendo a questão da qualidade, um dos pilares desse modelo contemporâneo. Essas serão as nossas duas áreas, as nossas duas teorias da aula de hoje. Mas, professora, como eu posso utilizar isso no dia a dia? Como já mesmo sendo contemporânea para a realidade da minha empresa, da questão social da onde eu trabalho? Vamos entender um pouco mais? Vou utilizar no sentido de, se o ambiente define a estrutura organizacional, professora, então quer dizer que vamos trabalhar novamente com a estrutura organizacional? Exatamente. Nós vamos perceber como ela é fundamental na atualidade. Porque, mesmo em um contexto tão dinâmico como o que vivemos hoje, como encontramos todos os tipos de estrutura organizacional? Por quê? Porque o contexto de cada um, o setor da empresa, o que ela produz, vai influenciar nessa estrutura organizacional. Por isso, nós vamos entender como as organizações podem e devem se adaptar às mudanças de seu ambiente para garantir o atingimento de seus objetivos estratégicos. Esse é o foco da nossa primeira aula aqui desse primeiro momento. Vamos focar na teoria contingencial. O que ela dizer? O que é essa questão de contingente? Se acontecer, se isso acontecer, então eu vou fazer isso? Mas, professora, quando eu penso na teoria contingencial, quer dizer, então, que a minha empresa ela vai mudando em todo momento? Exatamente. Vamos entender mais sobre essa teoria? Na teoria contingencial, nós vamos trabalhar que o seu surgimento está ligado aos resultados de pesquisas feitas para verificar os modelos de estrutura organizacional. Olha como a questão de estrutura do Fayol lá em 1900 vem ainda hoje sendo algo atual e importante para entendermos as empresas, entendermos como essas organizações lidam com o ambiente e que, além do desempenho, ela tem que ter qualidade, ela tem que ter aí um diferencial, ela precisa ser mais eficaz em determinados tipos de empresa. Existe a flexibilidade para adaptação constante para a busca de equilíbrio entre as necessidades internas e as situações externas. E para facilitar o entendimento, eu trouxe um esquema. E por que eu vou trazer esse esquema? E por que é tão importante isso? Porque nada é absoluto, tudo é relativo. Então, vamos entender agora. Não é uma relação de causa e efeito quando nós pensamos nessa teoria, pois o ambiente ele não causa a ocorrência de técnicas
administrativas. Somente vai impactar essas técnicas administrativas. Retomando a relação funcional, esse é um tipo como eu já trouxe. Se acontecer isso, então eu vou ver quais serão as melhores técnicas para empregar e responder essas variáveis que eu não controlo. Em que as técnicas administrativas apropriadas em relação às condições contingenciais, situacionais, podem levar à eficiência no alcance dos objetivos. As minhas ações, então. O que isso quer dizer, professora? Que as minhas ações, as técnicas administrativas, elas acontecem para conseguir lidar com o ambiente, com situações que acontecem no ambiente externo que eu não tenho controle, ok? E isso é por quê? Porque eu quero alcançar os objetivos organizacionais. Pode ser crescimento, pode ser melhora aí, de produtividade, de qualidade. Nós vamos perceber, a partir de agora, que o foco não está só na produção, mas está também na qualidade e está também pensando no meu cliente. O foco vai passar para ele, o que ele quer, o que ele espera. A qualidade hoje é essencial, não é um diferencial, é necessário para que eu tenha aí pelo menos uma fatia do mercado para trabalhar. Pensando nisso, quais são as principais características, então, dessa teoria? Nós vamos ver que a administração é de natureza sistêmica, como eu venho trazendo. É um sistema aberto que ela influencia e é influenciada positiva ou negativamente pelas variáveis externas. As características organizacionais, elas interagem entre si com o ambiente. Questão social, econômica, tecnológica. Hoje nós vamos perceber que a questão tecnológica vem influenciando muito aí a forma que as organizações lidam nesse ambiente. E as características ambientais são as variáveis independentes. Elas independem dos meus objetivos, das características organizacionais, dos objetivos que eu tenho. E as características organizacionais, lembra que é o de dentro, essas características, são variáveis dependentes, eu consigo controlá-las, eu consigo pensar na estrutura, na mão de obra, quais recursos eu vou utilizar. E quando eu trouxe aqui para você a estrutura organizacional, que nós viemos aqui vendo e conversando há algum tempo já, eu trouxe um caso mais prático de utilizar a estrutura, utilizar essa teoria para tentar resolver aí uma situação do dia a dia. Vamos entender melhor? Estrutura organizacional alinhada com a teoria contingencial. Essa veio, o Pierre du Bonte, no início do século XX, e inovou a implementar técnicas de administração, finanças e operação. O que eles fizeram? Ele criou um modelo, aí, um tipo ideal para agilizar as respostas às mudanças de cada área. Ele terceirizou não, mas ele deu maior poder para os gerentes, ele fez uma linha ali, empoderamento dos gerentes, que eles tinham autonomia. Enquanto a cúpula ali, a alta gerência, ela controlava os resultados por meio de relatório, o que aconteceu isso? Eles reduziram a necessidade de retirar os gerentes de suas funções constantes. Eles desenvolveram uma técnica de negócios para demonstrar como a estrutura da empresa foi sendo continuamente adaptada e ajustada à sua estratégia. Ele foi analisando e ele foi mudando a estrutura organizacional, utilizando a teoria contingencial, respondendo ao mercado, respondendo ao ambiente durante os anos. Ele foi implementando aí departamentos, técnicas administrativas, dando maior o quê? Maior empoderamento, maior poder e autonomia para os gerentes, para que eles conseguissem atingir os objetivos da empresa. Mas para entendermos melhor, agora vamos focar no histórico dessas estruturas. Como vem surgindo? Lembra que toda a questão é sempre uma resposta, toda a teoria vem trazendo pressupostos
das teorias antigas, das mais antigas, mas trazendo inovações para responder àquele momento, àquela sociedade. Vamos entender aí os processos históricos das organizações. Mas o que é uma estrutura organizacional? Nós vamos ver que corresponde ao desenho da organização, é como ela é pensada e estruturada. Isso é, a forma organizacional que ela assumiu para integrar os seus recursos. Meus recursos podem ser tangíveis e intangíveis, ok? Enquanto a estratégia corresponde ao plano global de alocação desses recursos para atender às demandas do ambiente. Como assim, então, professor? O que isso realmente quer dizer? Então, eu tenho uma estrutura que utiliza de recursos, matéria-prima, financeiro, mão de obra, e nós vamos ver aí realmente como o indivíduo, que é o capital intelectual da empresa, é fundamental nesse processo. Por quê, professora? Porque ele vai trabalhar as informações, ele que vai criar estratégias, vai criar conhecimento, e esse conhecimento é um diferencial dentro aí do ambiente, tanto interno como externo. Então, eu fiz essa estrutura pensando nos recursos que eu tenho para alcançar os meus objetivos globais. Lembra que são um planejamento estratégico? O objetivo estratégico é um objetivo a longo prazo que envolve todas as etapas, todos os níveis dentro da organização. Mas para alcançar essa organização atual, ela passou aí por um processo de 4 ou 5 etapas. Vamos entender melhor essas etapas? São 4 etapas principais. E as grandes organizações, elas passaram por esse processo histórico que envolveu essas 4 fases distintas. A primeira, nós vamos trabalhar aí com a acumulação de recursos. Surgiu a partir aí da Segunda Guerra Mundial o conceito de integração vertical para a economia de escala. Eu vou começar o quê? Fazer produção em grande escala, em que as empresas ampliaram suas instalações de produções, organizaram uma rede de distribuição e também elas vão adquirir fornecedores que conseguem dar todos os insumos necessários para o crescimento da área de compras. O segundo grande momento, nós vamos estar trabalhando com a racionalização do uso dos recursos. Como os lucros eles dependiam da racionalização da empresa. As empresas elas passaram a adotar estruturas com forte relação com o processo gerencial. Ele vai focar nesse momento na questão da produção e dos custos. Terceiro momento, continuação do crescimento. O que vai acontecer? Com o aumento da competitividade, as gigantes indústrias da empresa buscaram a diversificação e inovação dos produtos. E, por fim, a racionalização do uso de recursos em expansão. O foco passa para as atividades mercadológicas para abranger novos produtos e novos mercados, facilitando a estrutura divisional para lidar com um novo contexto. Então agora eu não quero apenas produzir em grande escala, agora eu quero produzir quantidades diferentes, um mix de produtos diferentes, um mix de serviços que atendam aí nichos de mercados específicos e diferenciados. Um outro ponto que nós pensamos na evolução aí da estrutura organizacional, eu vou trazer 2 focos diferentes de estruturas que elas são utilizadas até hoje, mas que elas têm aí princípios bem claros e diferentes. Vamos entender? Eu trouxe o desenho mecanístico e o desenho orgânico. Esse primeiro desenho, acho que nós estamos mais acostumados, que é uma organização mecanística. Ela tem uma coordenação, centralizada, padrões rígidos de interação em cargos bem definidos, tem uma divisão bem clara, limitada a capacitação de processamento de informações. Por quê? Porque eu não tenho a informação de todos os departamentos, então é muito aí é muito centrado em aqui o marketing tem uma informação, o financeiro tem, mas eles não cruzam essas informações. Adequado para tarefas simples e repetitivas
e também ele é adequado para a eficiência da produção. Então, uma linha de produção aí, vamos pensar na questão do Ford, esse desenho ainda pode ser muito utilizado e trazer a eficiência necessária. Quando nós pensamos aí na organização orgânica, ela tem uma elevada interdependência. Olha como mostra aqui, todos os departamentos cruzam informações. Não tem essa questão de níveis. Tem uma intensa interação em cargos que são aí autodefinidos e mutáveis. Então, eu posso estar trabalhando no marketing hoje, eu posso talvez trabalhar na produção amanhã, posso fazer aí uma interação entre os dois departamentos para produzir aí e para adequar, né, as tarefas de forma únicas e complexa. Então, eu consigo fazer essa interação do sistema aí, dos departamentos. E é muito utilizado quando nós estamos pensando na criatividade e na inovação, quando eu preciso desenvolver novos produtos, quando eu tenho a intenção de criar algo novo. Então, quando nós pensamos nisso, nós percebemos o quê? Que algumas características do desenho aqui mecanístico são baseadas nas premissas da racionalidade da estrutura, como divisão do trabalho, burocracia, centralização da tomada de decisão. Já nesse desenho orgânico, as principais características vão ser pautadas na flexibilidade, com pouca divisão do trabalho, forte interação humana, descentralização, base no conhecimento das pessoas, ênfase nas premissas da teoria de sistema. Então, vamos pensar aqui mais na teoria clássica, na teoria científica. E aqui já vamos pensar mais na questão que nós vimos da teoria de sistemas, ok? Esses são os principais diferencial das estruturas que nós vimos e trabalhamos aí até hoje na atualidade. Pensando que eu estou já trazendo abordagens das teorias contemporâneas. Vimos a questão do contingencial, vamos agora pensar e entender a nossa segunda teoria da aula. Vamos trabalhar com toyotismo. Ela é muito atual, é uma empresa aí grande, está entre aí as maiores produtores de automóveis na atualidade. Vamos ver os principais pontos dessa teoria? Como que ela surgiu inicialmente? Ela surgiu no Japão, isso é importante, nas montadoras da Toyota, após a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses, eles foram conhecer como Ford produzia, ele produzia aí o modelo, né, da esteira, e eles adaptaram esse modelo combinando os métodos da produção da linha de montagem móvel com as tradições da família Toyoda. O que seja, essas técnicas do Taylor com cultura e com elementos da cultura japonesa. Teve uma inovação, foi qual? Essa inovação foi trazer a qualidade para esse sistema de produção. Ele inovou. Então, eu trouxe características aí que eu já trabalhava do modelo japonês, de qualidade, de limpeza, de excelência, mas na questão de produção em série, de uma máquina aí, né, de uma esteira de produção. Para entender melhor esse passo a passo, eu trouxe aqui trouxe um esquema com os pontos principais dessa teoria. Surgiu no Japão, como eu trouxe, tem aí flexibilização da produção. Olha como é interessante. Ele tem como elemento principal a flexibilização da produção, que ao contrário de Ford, estocava produção. O toyotismo, ele empregou a produção suficiente e necessária para manter o quê? Para manter aí os estoques reduzidos ao máximo. E isso ele quer reduzir os custos. Por quê? Porque estoque parado é dinheiro parado, ok? Tudo isso, além de reduzir esses custos de estoque e agilizar a produção em pequenos lotes, e que isso agilizou, então, toda a questão da produção, o modelo ainda possibilita a máxima qualidade possível. Então, esses são os pontos principais aí
dessa teoria? Eu vou trabalhar com uma flexibilização da produção. Isso para quê? Para produzir de forma eficiente, reduzindo o custo e trazendo a qualidade máxima dentro dessa produção. Então, quando nós pensamos isso, nós podemos entender essa teoria como uma filosofia. Vamos ver certinho esse ponto? A filosofia do modelo da Toyota é pautada nos pilares de qualidade e produtividade e tem sua base na melhoria contínua. Então, eu preciso estar sempre melhorando os processos, as técnicas administrativas. O toyotismo era carregado da cultura oriental e após sua consolidação pelo mundo corporativo, com conhecimento administrativo de produção, as empresas ocidentais necessitaram adaptar as questões culturais daquelas sociedades para obterem o mesmo sucesso das fábricas japonesas. Então, eu peguei uma cultura que era diferente, mas eu trouxe essa cultura para a questão ocidental para conseguir realmente responder às necessidades daquela empresa. Você viu que eu trouxe a qualidade como um pilar essencial? Nós não tínhamos ouvido falar da qualidade dessa forma até esse momento. Então, mudou o estilo da sociedade, a forma que os clientes interagem, a necessidade que eles sentem do produto. Vem uma nova teoria para responder essas necessidades. Vamos agora entender os pilares dessa teoria? Quais são os principais aí, os princípios dessa teoria? Como eu posso utilizá-la para conseguir responder essa qualidade? E nesse momento eu tenho duas formas principais de pensar aí. A âncora, a eliminação completa de todo e qualquer desperdício, é a âncora do toyotismo, cujo fundamento conta com dois princípios fundamentais, o Jidoka e o Just in Time. Então, nós vamos ver agora. A orientação principal do Jidoka é interromper a produção assim que ocorrer qualquer problema ou defeito. E o princípio aí do Just in Time orienta para se fabricar os produtos apenas na quantidade necessária. O modelo ainda vai contar com o Kaizen para o aprimoramento contínuo. Então, vamos ver agora de forma mais profunda os dois, ok? O Jigota, o termo aí está associado à automação, mas com um toque aí humano. E o lema é qual? A qualidade deve ser enxertada durante o processo de fabricação. Olha a qualidade aqui como um princípio fundamental. E para isso ele vai trabalhar com 3 pontos principais. O Andon, que significa administração visual, que detecta problemas e para a produção. O Genjutsu, que significa o quê? Significa ir à fonte do problema pessoalmente, não se basear em apenas informações, para compreender completamente a origem do problema e agir na solução. E o Pokaioki, que está relacionado aos erros, representa uma situação, uma prova de erros. Vamos fazer o quê? Vamos elaborar métodos para evitar que os erros se tornem defeitos e que ocorram novamente. Então, todas as peças produzidas devem seguir padrões de qualidade, que deve ser monitorada continuamente. E ao detectar um erro, o operador ele vai ter autonomia para parar o processo, pois ele não deve entregar peças sem qualidade à próxima etapa de produção. Nossa, professora, então você quer dizer que quem está pensando nesse processo, eu estou produzindo, olha, um ponto essencial. Você percebeu como o indivíduo, ele tem autonomia em qualquer momento para parar a produção, que ele é responsável e mudar e melhorar? Ele não pode passar o erro para o próximo. Se a minha peça não está boa, como eu vou passar uma peça sem qualidade? Porque uma peça sem qualidade vai influenciar em todo o produto final. E eu preciso pensar em qualidade em todo o processo. Olha a autonomia aí do indivíduo, independente do nível que ele está, ele consegue ter autonomia para tomar a decisão e para conseguir que aquele erro não seja
perpassado para as outras etapas. Vamos agora entender um pouco mais sobre o Just in Time? O Just in Time também é baseado em 3 etapas. E qual que é o lema dele aí, professora? Produção do necessário em prazo e volume, definição do fluxo ideal de materiais, minimizar necessidades de estoque. Como eu trouxe, estoque parado é estoque, aí é dinheiro parado. Então, por que manter esse estoque? A técnica do Just in Time é sustentada, então, por 3 práticas, como eu trouxe. O Kenjunka, que é o nivelamento da produção, vai significar, então, aí que todo o nível, todo o processo é desenhado para um fluxo contínuo. Depois eu vou trabalhar com a eliminação do desperdício, que eu vou reduzir ao mínimo as atividades que não vão agregar valor. E o Task Time, que é o tempo decorrido entre o pedido do cliente e o fornecimento do produto ou peça. Então eu vou trabalhar pensando em quê? Eu vou trabalhar pensando na questão que o cliente fez o pedido, eu tenho uma forma de produzir corretamente, essa forma de produzir corretamente e tem um momento e um tempo. Então, ele fez o pedido e até a entrega final tem tempo, tem qualidade, tem etapas. Tudo isso vai no Just in Time. Eu só produzo quando eu tenho a necessidade com os recursos mínimos possíveis. Quando nós pensamos no Just in Time, nós também trabalhamos com o Kaizen. Vamos voltar ao quadro? Quando nós pensamos aqui, vou trazer para você todo esse processo, nós precisamos pensar, nós precisamos trabalhar também com o Kanban. O que é esse Kanban, professora? Então, coloque aqui, faça um apontamento para não esquecer, ok? É um cartão de finalização de movimentação dos suplementos, o que apoia o acompanhamento do tempo e o volume das demandas. Então, vai ser um cartão para que acompanhar que realmente que esse tempo e essa necessidade, esse volume de demanda de entrega aconteça no momento certo, de forma correta, atendendo aí toda a qualidade que o cliente necessita. Então, nós trabalhamos aí dentro da questão do toyotismo. Trabalhamos com duas formas, que são maneiras complementares para conseguir o quê? Os princípios necessários para ele. Já trouxe a qualidade, já trouxe a autonomia. Vamos ver aí de forma mais aprofundada e detalhada esses princípios? Pensando nos princípios do toyotismo, eu trouxe o Kidoka, que tem aí 3 etapas, pensando principalmente na qualidade, e o Just in Time, a produtividade com custo reduzido, com flexibilidade. E também o Kaizen. O que seria o Kaizen, professora? O Kaizen são técnicas, eu vou utilizar aí ferramentas para conseguir manter a qualidade contínua. Então, eu vou utilizar 3 técnicas principais, 3 ferramentas para atender a produtividade da melhor forma possível, com a qualidade necessária. Isso é importante por quê? Porque eu estou trabalhando com o melhoramento contínuo da produção, da qualidade dos meus produtos. Vamos ver as 3 principais ferramentas? Primeiro, eu tenho o ciclo PDCA, que é um ciclo contínuo que envolve planejar, fazer, controlar e corrigir. Tem os 5 S's, que são práticas que fazem analogia com a arrumação de uma casa por meio de 5 atitudes: separar, organizar, dar, brilho, padronizar e manter. Então, vamos pensar aqui, a qualidade contínua. Eu estou sempre em ciclos. Essas ferramentas, essas técnicas trabalham em ciclos contínuos de qualidade. E, por fim, eu vou trabalhar com 5S, que são práticas que usam 5 perguntas para identificar a causa do problema e resolver. Então, são 5 perguntas que eu vou perguntando. O que eu quero, como acontece, por que acontece? E eu vou respondendo isso e, a partir desse momento, eu consigo melhorar.
E por que que aconteceu isso, então? Ele utiliza essas práticas de qualidade contínua. Olha como a prática ela sai da questão realmente de ser um diferencial, a prática aí da qualidade, e ela passa a ser um princípio fundamental que vai dar estrutura para a minha empresa. E isso aconteceu, é utilizado dessa forma, dessas técnicas administrativas aí, principalmente japonesa, trazendo essa qualidade, consolidou essas empresas aí de produção de automóveis, trazendo então aí um diferencial de produção e qualidade para elas. Pensando nisso, vamos ver por que que consolidou além de tudo isso que eu já trouxe. Por que que teve essa consolidação, professora? E olha como isso é interessante. O toyotismo ele foi considerado, quantas montadoras japonesas, Toyota, Honda e Nissan, elas se instalaram aí nos Estados Unidos e na Europa em mais ou menos 1980 e utilizou métodos impressionantes que não tinham e não eram trabalhadas ali naquelas regiões, principalmente pela maneira participativa e igualitária com que tratavam seus funcionários. Por quê? Porque eles eram estimulados a se envolverem no processo decisório. Essa foi a grande diferença. Eu envolvo os meus colaboradores para que eles utilizam ali tudo o que ele pode. Ele tem autonomia para tomar a melhor decisão, para fazer parte realmente do processo. Eu dou autonomia para ele e eu cobro mais. E quando ele se sente mais responsável por esse processo, ele trabalha de forma melhor, com mais qualidade, com mais eficiência e eficácia. O produto no final é melhor. Isso não acontecia nas empresas, nas indústrias americanas e europeias. E isso, trazer o colaborador para perto, eu consigo trazer novamente a questão da qualidade. Vamos entender? A qualidade no toyotismo. O que isso quer dizer, professor? O que é essa qualidade? Quando eu penso na qualidade dos produtos e serviços, não podem ser mais vistas como um diferencial nas organizações, mas sim como uma condição básica. Como eu disse, ela é a estrutura para manter a empresa competitiva no mercado. Por isso que ela é uma qualidade que deve ser inserida dentro aí dos pilares e ele vai desenvolvendo de forma contínua. Ah, então o produto já está bom, eu posso parar? Não, o produto está bom, mas ele pode ficar melhor ainda. E essa é a intenção da qualidade, sempre melhorar. Vamos entender como surgiu a qualidade, como vem sendo trabalhado, quais ferramentas nós trabalhamos dentro da qualidade? O termo qualidade, ele surgiu aí, inicialmente, ele foi elaborado por Deming em 51, com enfoque na eliminação de defeitos, análise e localização das origens dos erros e correções, além dos registros dos resultados. Esse ensinamento ele foi aprimorado pelo toyotismo, incluindo o conceito de melhoria contínua, como eu trouxe para vocês. Em seguida, nós pensamos aí que o Juran ampliou a ideia no sentido de qualidade, de deixar de ser uma preocupação aí com a produção e passar aí ter a prioridade em todos os níveis, em todas as áreas da administração, abrindo espaço então para a gestão da qualidade total. E essa é a importância. E para que isso aconteça, como eu trouxe, essa gestão da qualidade total, que é o foco aí na qualidade, na melhoria contínua dos processos, das atividades, dos níveis, das áreas da administração, eu estou pensando na qualidade como um todo, é fundamental para isso trabalhar com algumas ferramentas. Ó, então a gente já trouxe algumas ferramentas lá, o ciclo PDSA, o 5S. Agora eu vou trazer mais ferramentas. Olha como o dia a dia, olha como a análise da situação passa a ser essencial. Isso é importante você deixar bem claro, eu preciso utilizar essas ferramentas. E por que essas ferramentas da qualidade total são importantes? Porque são ferramentas que eu utilizo e eu consigo fazê-las utilizando papel, lápis ou caneta e as pessoas. Então, vai muito do conhecimento dos
colaboradores. Vamos ver essas 3 principais ferramentas? Tem o benchmarking, que nós vamos ver mais para frente de forma profunda. É uma ferramenta para comparar e melhorar processos internos por meio de um processo contínuo que vai avaliar produtos, serviços e práticas dos concorrentes que são líderes. Então, eu vou ver essas melhores práticas e eu vou fazer aí aprimoramentos e utilizar elas dentro da empresa. O diagrama de Ishikawa, que é a questão que a gente fala ali da espinha do peixe, é uma ferramenta para organizar e discutir a respeito das causas de um problema prioritário de qualidade. De forma que vou elaborar, então, um gráfico, a espinha de peixe, que busca a relação de causa e efeito de um problema. Então, vou trabalhar assim, ó, causa e efeito, até eu chegar aqui, que é o objetivo da minha empresa. O que causou aquilo? Qual que é o efeito? E como isso vai afetar o meu objetivo geral no final? E a última aqui, uma última ferramenta é o gráfico de Pareto, que é uma ferramenta que identifica e seleciona as prioridades quando há grandes quantidades de um problema. O que isso quer dizer, professora? Que ela indica aí as 20% das causas que ocasionam em 80% dos problemas, orientando o esforço organizacional para a qualidade por meio de uma curva que nós chamamos ABC, que vai determinar quais são os problemas que devem ser solucionados primeiramente, de forma prioritária. Então, você imagina que ela é um complemento ao diagrama aqui, professor? Exatamente. Então, eu vou pegar os 20% das causas que levam aos 80% dos problemas. Então, a gente chama ela de 20-80. Olha como é importante utilizar essas ferramentas. E essas ferramentas são importantes por quê? Porque eu posso utilizar e eu devo utilizá-los de forma contínua dentro da empresa, fazendo o quê? Um melhoramento contínuo. Para ficar mais claro, vamos ver a situação problema? A nossa situação problema. Pensando aí numa montagem de cadeiras. Ao levar para o estoque os componentes para a montagem de cadeiras que chegaram, Juninho percebeu que algumas peças estavam com pequenos defeitos. Mas como ele próprio havia feito a recepção do material, por receio de sofrer sanções, decidiu não comunicar o fato. Olha como é importante eu pensar aí na qualidade e na autonomia dos funcionários, dos colaboradores. No entanto, ele não pensou que aquelas pequenas falhas ocasionariam problemas de encaixe na montagem dos produtos e várias peças foram descartadas por trazerem riscos à segurança. Olha que problema, por falta de comunicação de um colaborador, olha o problema aí total, geral, na produção dos produtos. Como deveria ter sido a iniciativa do Juninho de acordo com as premissas do toyotismo? Por quê? Nossa, isso é bem atual e pode acontecer, não é, professora? Exatamente. Juninho deveria estar envolvido. Então, ele precisava pensar no princípio da qualidade em todo o processo. Se uma peça não está bem feita, não vai passar para o próximo. Os princípios do Gigoga. O que isso quer dizer, professora? Lembra que eu trouxe ali na qualidade que se um produto não está bom, eu não posso passar para a próxima etapa, que eu tenho autonomia para parar o processo e falar, opa, não pode ser? E isso levou o quê? A desperdícios. Eu perdi mão de obra, eu perdi tempo e eu perdi o produto lá no final. Eu não tenho um produto com qualidade, ele teve que ser o quê? Dispensado. E o toyotismo, ele orienta que os produtos devem ser entregues ao cliente sem defeitos, com um valor agregado. Como eu trouxe, a qualidade hoje não é mais um diferencial. A qualidade é essencial para aqueles produtos. Os clientes hoje exigem qualidade. Essa foi a aula de hoje. Vamos fazer um encerramento e apontar aí os pontos principais da aula. As teorias da administração pós-sistemas dão continuidade à busca da compreensão de como as organizações precisam aí se adaptar às mudanças de seu ambiente para garantir o atingimento de seus objetivos estratégicos. A mudança ambiental é o principal evento dos ajustes na estrutura organizacional.
Então, eu tenho as variáveis ali do ambiente que vão influenciar e, a partir disso, eu vou ver como adaptar na minha estrutura. Diferentes ambientes levam as empresas a adotar diferentes estratégias, as quais exigem estruturas organizacionais diferentes. E esse foi o ponto principal que eu fiz a pergunta lá no começo da aula, já estou respondendo ela aqui. E o toyotismo representa uma evolução de várias teorias anteriores, especialmente a de Ford, já que elaborou uma recriação da forma de se produzir pelo modelo para problemas de produção e estoque. E isso levou o quê? Qual é a palavra-chave? Qualidade, envolvimento das pessoas e a redução dos preços do produto ao consumidor em razão da eficiência que promove e do valor agregado de seus produtos e serviços. E aqui nós estamos respondendo o quê? Nesse momento, nós estamos respondendo a nossa situação, problema. Olha que atualidade. Então, nós estamos trazendo teorias, abordagens contemporâneas, mas que, independendo do ambiente, eu posso utilizar uma ou outra, ou aspectos, premissas de várias teorias mais antigas, mas que ainda resolvem o problema da atualidade. Bons estudos e até a próxima!